A literatura, ela tem esse papel. É por isso que a Angie Thomas, sendo ela uma mulher negra, né, rapper, tá, uma das primeiras autoras de literatura criativa, ela traz a narrativa dela, esse aspecto social. É um romance que traz a poesia aí impregnada nas falas de alguns personagens, utilizando a letra da música Thug Life de Tupac Shakur, mas sobretudo é uma narrativa em prosa que vai ser um romance social, que vai me trazer a realidade verossímil daquilo que muitos indivíduos negros nos Estados Unidos vivem, esse apartheid, essa segregação social que não acabou, né? Que não acabou com a luta de Martin Luther King. E aí a gente vai ver que aqui no Brasil, essa poesia social, ela tem um representante muito forte, que é Castro Alves. E é inegável que a gente vai trazer essa realidade de denúncia, essa poesia de engajamento. E eu pergunto a vocês, quem está fazendo isso hoje? Eu e você estamos fazendo essa literatura de engajamento, essa literatura de se preocupar em apresentar o que nós pensamos sobre o mundo, ou como nós queremos que ele seja, ou como nós queremos que ele mude, ou de repente até fugindo da própria realidade? Esse é o papel da poesia social. E é por isso que nós vamos ler o trecho de Navio Negreiro, exatamente para mostrar esse trechinho que eu quero destacar para vocês. O Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas, do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Esse poderia ser o grito da Star quando ela viu Calil ali, morto, regado de sangue, por causa de um policial que se confundiu. Ao ele pegar uma escova, pensou que ele ia pegar exatamente um revólver. Vamos lá? Estamos em pleno mar, doudo no espaço. Brinca o luar, dourada a borboleta e as vagas após ele correm. Espera aí, deixai que eu beba esta selvagem livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido do poeta? Ó, quem me dera acompanhar-te a esteira que assemelha no mar do cometa. As consequências dos navios negreiros que Castro Alves também caracteriza de uma forma tão engajada nessa poesia social do romantismo do século XVIII, né, a terceira geração do romantismo aqui no Brasil, traz pra gente toda a explicação, né, de por que nós estamos hoje dizendo que a população negra é a que mais morre no nosso país, é a que tem 77%, né, nas cadeias brasileiras e no mundo, né, muitas vezes. Exatamente porque o navio negreiro, né, vem como pré-requisito para a gente entender o ódio que você semeia. Essa escravidão, ela traz, tá, todo esse ideário de marginalização do negro. E essa marginalização do negro está evidente em o ódio que você semeia. Está na obra, está impregnada na realidade que a gente vê facilmente quando pessoas brancas, indivíduos brancos, como por exemplo da escola, da Star, né, primeiro ficam compadecidos e vão para a passeata, tá? Justiça pelo jovem negro assassinado. Depois são os primeiros a julgarem esses indivíduos como criminosos e traficantes, né? Essa é a pressuposição que a gente vai entender e que é gerada. Eu posso dizer que o ódio que você semeia são as consequências da escravidão. Onde elas estão? Na forma com que nós olhamos cada jovem negro, cada mulher negra, cada homem negro, cada criança negra, né? Dentre muitos filmes que abordam isso, eu indico para vocês um dos filmes que mais me impactou na vida, um documentário, um curta-metragem, né? Crianças Invisíveis. Ele tem uma compilação de vários curtas em que vai mostrar exatamente esse processo de histórias de crianças que enfrentam desafios e são caracterizados não como crianças, não vivem como crianças, são tirados
deles os direitos básicos de qualquer ser humano. E como eles vivem em uma África totalmente esfacelada pela exploração de inúmeros países como Inglaterra, Portugal, Suíça, Noruega, França, grandes potências que hoje discutem os direitos humanos, mas que durante muitos anos e até os dias atuais tratam os negros como sub-raça. É por isso que quando a gente vê o Calil, a gente percebe que existem muitos Calils no mundo, né? Existem crianças invisíveis e sem voz, cheias de sonhos e de esperança, que não sabem que a base de uma família é para sempre, quando nunca nada a sua existência o foi para toda a vida. Maria Almeida, quando eu tenho uma ideia de que essa desestrutura familiar, em que sua maioria são jovens negros, nas periferias, periféricos, favelados, né, excluídos socialmente, marginalizados. Calil também é um reflexo disso, também mora na periferia, também tem uma realidade social muito complicada, uma mãe traficante e usuária, né? Um pai ausente, uma avó que está doente, que é a única pessoa que ele pode contar, mas está com câncer, e o sistema de saúde dos Estados Unidos não é igual ao SUS brasileiro, ela não tem condições de pagar o próprio tratamento, tem que deixar de trabalhar. E a gente tem um Calil que começa a perceber, né, mesmo que toscamente, alguma forma de luta ele precisa ter. E aí ele vai lutar, infelizmente, por aquilo que vai ser mostrado a ele como alternativa, infelizmente, à criminalidade. É por isso, olha, Calil teria sido uma dessas crianças invisíveis que vão ser visualizadas para a sociedade quando cometem crime, como, por exemplo, o Sandro do ônibus 174, sobrevivente da chacina da Candelária, né? Como muitos jovens assassinados no nosso país, que não dão a eles nem o direito de serem considerados inocentes ou culpados. Negros são apenas 33% na escola privada, segundo Folha de São Paulo. 75% das vítimas de homicídio no país são negras, aponta o Atlas da Violência, né? Contra o genocídio da juventude negra, o que nós estamos fazendo, como nós estamos encarando, como nós lemos um livro como esse, e isso fala ao nosso coração. Homens, jovens, negros de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes, tá, no nosso país. A população negra corresponde à maioria, 78,9%. 10% desses indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídio, de acordo com informações do Atlas da Violência 2017. É por isso que eu tenho a Bia Ferreira, né, falando exatamente, são nações escravizadas, são culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor, que grita por uma vida diferente. E ela fala, e é por isso que a gente precisa ser resistência. Cotas não é esmola, é uma forma de igualdade social. Fica a dica para vocês da música da Bia Ferreira, Cota não é esmola. A gente vai perceber quando o Maverick coloca os dois filhos, né, o Seven e a Star, tá? Com as mãos em cima da mesa e orientando a eles, olha, quando alguém abordar vocês e a polícia vai abordar vocês, estando eu com vocês ou não, ou estando eu como pai negro com vocês, vocês devem não fazer movimentos bruscos, colocar as mãos onde eles podem ver, né? Porque ele está dizendo para eles exatamente, essa é a lógica de um sistema racista, tá? E ele exige que os filhos aprendam os próprios direitos, porque assim eles vão aprender o seu valor. E é preciso ter voz. Mas essa identidade que esse pai tem, por já ter vivido várias, né, situações, ele só pode ensinar aos filhos, mas eles precisam ter as próprias experiências. E é por isso que a Star vai ter uma transformação muito grande. E eu vou para dois pensadores. Primeiro, Voltaire. Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Muitos podem não concordar que nós precisamos ter uma identidade racial no nosso país e precisamos ter uma democracia racial. Mas é preciso deixar as vozes das minorias,
as vozes das mulheres negras não podem ser silenciadas, as vozes dos jovens negros também não. Né? Nós precisamos entender que a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa concordar com uma coisa: direitos humanos. É por isso que a literatura ajuda a gente a refletir sobre isso. Né? Porque ao direito ao grito, então eu grito. Eu preciso ter o direito de me manifestar enquanto mulher, ou enquanto homem, enquanto negro, enquanto negra, enquanto religioso ou não, com crença ou não. Diante disso, eu queria passar para vocês o Estatuto da Igualdade Racial. É uma lei no nosso país, promulgada em 2010, sendo um conjunto de regras, principalmente jurídicos, princípios jurídicos, que visam a coibir a discriminação racial. Estabelecemos políticas para diminuir a desigualdade social existente no nosso país. Vamos cumprir esse Estatuto da Igualdade Racial? Vamos cumprir aquilo que a Emicida fala, que dizer que o homem negro no nosso país vive uma democracia racial é uma falácia. Que a cordialidade, como diz Leandro Carnal, que a gente tem aqui no nosso país é uma grande ilusão. E não é à toa que a Andy Thomas traz essa caracterização de uma família americana, mas que fala muito a nossa realidade. Né? Quando a gente tem a frase, não é o ódio que você semeia, é o ódio que nós semeamos. Nós podemos quebrar o ciclo. Nós precisamos quebrar esse ciclo. De que serve termos uma voz se ficarmos calados quando não devemos? Então, o racismo é um problema sem solução? Ou se eu procurar ler, procurar entender, e através desse livro, e através das poesias ao longo da história da humanidade, através das caracterizações da pintura, por exemplo, de Basquiat, tá? Um grande pintor negro, será que a gente pode perceber que a questão negra, democrática e democracia racial é preciso ter com o quê? Oportunidades. Seria fácil desistir se fôssemos só eu, Kalil, aquela noite e aquele policial. Mas tem muitos outros envolvidos. Tem o Seven, tem o Sekani, Kenya, Levante, tem também o Oscar. Tem até aquele garotinho de 1955 que ninguém reconheceu de primeira, Emmett. A pior parte, tem muito mais gente. Mas acho que vai mudar um dia. Como? Não sei. Quando? Não sei mesmo. Por quê? Porque sempre vai existir alguém para lutar. Talvez seja a minha vez. Tem outros lutando também, até no Garden, onde às vezes parece que não tem muita coisa pela qual vale a pena lutar. As pessoas estão percebendo e gritando e marchando e exigindo. Não estão esquecendo. Acho que essa é a parte mais importante. Kalil, eu nunca vou te esquecer. Nunca vou desistir. Nunca vou ficar calada. Prometo. Não fiquem calados. Prometam a si mesmos que resistência, a luta continua e é preciso ter voz para fazer a diferença no mundo. Voz e ação para mudar a nossa realidade para melhor. Avante!